Maravilha. Tá. Problema D. Dominós. Dê a historinha. Alice, que estava cansada de sair com seus amigos, inventou sua própria variação do famoso jogo de dominó. Sua versão usa o mesmo conjunto de peças de dominó do jogo tradicional, em que cada peça é uma ficha que mostra dois números, entre 1 e 6, com um em cada extremidade. Aqui não tem o Coringa, que para quem joga dominó existe sem número, não existe isso aqui. Ainda bem. Para começar o jogo, Alice embaralha as peças de dominó em uma pilha e então pega uma peça de cada vez no topo. Quando ela pega a primeira peça da pilha, ela simplesmente coloca ela na mesa. Da segunda peça em diante, ela precisa colocá-la do lado esquerdo ou do direito da corrente formada pelas peças já na mesa. É basicamente obedecendo as ordens do dominó tradicional. Para colocar uma peça, um de seus números deve corresponder ao número daquela extremidade. O outro número se torna a nova extremidade livre. Aqui, ó, 2, 2. Daí ela vem e pega 2, 1. Ela tem que colocar em qualquer uma das pontas, tanto faz. Daí ela pega uma 2, 3. Só tem a ponta do 2 aqui para colocar na outra extremidade. É literalmente como funciona o dominó. E não tem as interseções no meio, que tem gente que gosta de inventar isso no dominó também. Alice não está interessada em jogos que não pode vencer. Então ela gostaria de saber se é possível vencer com um determinado conjunto de dominós. Além disso, ela pode não ter um conjunto completo, pois pode ter perdido algumas peças. Como Alice pode escolher jogar com um subconjunto das suas peças, efetivamente descartando o restante para tornar o jogo vencível, você deve calcular o número total de subconjuntos de seus dominós para os quais existe uma chance não nula de vitória. Vão ter até 10 a quarta casos de teste. Cada uma vai receber até 21 peças. E daí, enfim, a quantidade de peças e daí a descrição das peças, que é o valor para cada lado, valor de 1 a 6. Tem uma restrição que é extremamente importante para a solução, que não existem peças duplicadas. Você nunca vai ter, por exemplo, duas peças 2, 2. Não existe isso. Daí o que ele pede é, para cada caso de teste, uma linha contendo um único inteiro. O número de subconjuntos de peças com os quais Alice tem uma chance não nula de vencer. Ok, vamos lá. Antes vamos dar uma interpretada nesses números aqui. 21 é um número que geralmente deve despertar um cheiro de bitmasks para representar conjuntos. Por quê? Porque 1 é 2 elevado a 21 é 2 vezes 10 a sexta, que é um limite bem padrão de memória que a gente costuma usar. Dá para usar mais, mas geralmente a gente para por aí. Só que, tá, a gente não pode fazer por causa de teste. Já que 10 a quarta vezes 10 a sexta ia voltar para 10 a 10 é problema. Então a gente tem que arranjar alguma maneira de eliminar esse 10 a quarta. Talvez com alguma pré-computação, algo do estilo. Vamos lá. Vamos entender por que são 21 peças. Bom, é bem direto até, na verdade, porque as peças possíveis são um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6 e 6, 6. Fique à vontade para contar, são 21. Apenas confie em mim que são 21. Então, o que ele está dando lá? A gente tem 21 peças possíveis. Então, essencialmente, o que ele está dando aqui, que são até 21 peças,
ele vai dar um subconjunto desse conjunto aqui. Isso é um negócio que pode ser interessante, conveniente, digamos assim. O nosso conjunto completo é limitado em 21 peças. Por que isso é útil para nossa interpretação? Vamos tentar quebrar o problema da seguinte forma. A gente vai receber um subconjunto e daí a gente quer fazer alguma espécie de conta para os outros subconjuntos X de S, sendo esse S um dos subconjuntos das peças de dominó que são disponíveis. Tá. Considerando aqui N igual a 21 peças, né? Nosso limite de peças. Se a gente tem 2 na N subconjuntos. S, né? E daí a gente tem... Para esses subconjuntos, a gente poderia testar todos os subconjuntos, todos os outros subconjuntos. Enfim, todos os outros 2 na N, subconjuntos. E testar se esse cara é subconjunto do S e daí fazer a conta. Seria uma espécie de for na máscara desse conjunto, for iterando nos S, um outro for iterando em quaisquer outros x, daí uma condicional, que é se x for um subconjunto de S, daí a gente tem que dar uma resposta mais lá. Enfim, é um pouquinho menos direto do que isso, né? Se for um subconjunto, daí a gente poderia verificar se é um conjunto que tem solução, e a gente já fala um pouco mais sobre como achar isso, como encontrar se tem solução ou não. Se tem solução, então a resposta para o meu subset S é incrementada. O que está acontecendo aqui? Quando a gente recebe um dos subconjuntos das queries, a gente recebe essencialmente uma máscara. Daí bastaria a gente printar isso que está pré-computado para aquela máscara. Esse é o centro da ideia. Inclusive, vai ser o centro da ideia da solução final. Mas qual que é o tempo da gente pré-computar isso daqui? Itera nas máscaras, itera em todas as outras máscaras de novo, checa se é um subconjunto, checa se tem solução, daí faz uma conta. Isso aqui é 2 na N, isso aqui é 2 na N, isso aqui é constante, isso aqui dá pra falar que é constante também, que na verdade vai depender de 6. Bom, dá pra falar que depende de N também. Depende da quantidade de bits. Depende de como você implementa isso daqui. Mas de qualquer forma, isso aqui é uma constante, isso aqui é no máximo 20, vai lá, 21. Isso aqui, ó, esses dois ainda alinhados já foi para algo do tipo 20 vezes 4 na 21, que é 4 na N. Nem chance disso aqui passar. 20 vezes 2 na 40. 2 na 40 tá lá na casa dos trilhões. Então, lá para 10 a 12, se não me engano. Enfim, longe, é muito alto. Daí tem algumas otimizações espertas que a gente pode pensar aqui. Tá, a gente realmente precisa iterar em todas as submáscaras, as outras máscaras, para daí fazer um if? Não. Tem um jeito mais inteligente, que é uma solução intermediária bem legal, inclusive. A gente pode dar um jeito de iterar em todas as máscaras a princípio e já iterar direto em todas as submáscaras. Tá. Como que a gente faria isso? É com uma sacadinha de bitmask lá também. Porque uma bitmask vai, enfim, ser uma sequência de 0, 1 e tal. Daí o que você pode fazer para iterar nas submasks é fazer o seguinte. Você pega
faz um loop while com a variável de máscara, que começa no S, né? Que você está iterando aqui. Enquanto essa máscara não for 0. Você acha o bit menos significativo. Seria, vou chamar ele de LSB, vai. Isso aqui, ele é dado por... Não, como é que é? M e... Não, isso é o LSB, mas eu tô tentando pensar em outra coisa. M não M, isso aqui é o LSB. É que isso aqui é o caminho para a solução que é 3 na N, não a 3 na N. Enfim, vou até pesquisar aqui, ó, só para confirmar. Ó, que tem aqui a referência. É isso daqui, ó. Não vai aparecer aqui, não. Vai aparecer no blog do Codeforces, que é a solução que eu estou comentando aqui. Essa aqui. Isso, é a solução que vai cair para 3 na N. Que é você iterar em todas as submáscaras. Bom, e por que é uma sacada com bits isso daqui. E o que você faz? Você vai pegar a tua máscara inicial, você vai tirar um dela, porque o que acontece quando você tira um? Quando você tira um, vai fazer um i menos 1, você vai pegar o último bit, você vai pegar essencialmente o LSB, Lowest Significant Bit, e vai flipar ele de 1 para 0. Só que existe uma possibilidade disso aqui ficar tudo... você flipa esse cara todo para 0, e daí todos os outros trading zeros viram 1. Então, por exemplo, 1, 0, 0, 0. Se você vai fazer menos 1 nisso daqui, o primeiro 1, indo da direita para a esquerda, ele vira 0. E todo o resto para a direita vira 1. Daí, com isso, você desligou esse cara. Você tirou esse cara do subconjunto. Daí você faz um bitwise AND com a máscara inicial para você cortar esses caras aqui. Daí você vem para 0, 0, 0. Essa é a sacada para a gente fazer esse loop que eu estava comentando aqui. Daí, por que é 3AN uma solução dessa? Porque você pode interpretar da seguinte forma. De quantas formas você pode ter um subconjunto com K elementos? De um universo U com N elementos. Você tem N escolhe K. A gente pode interpretar isso como escolher K bits dentro de um número de N bits. Daí, quantas submasks, quantos subconjuntos esse subconjunto tem? Bom, basta você pegar os K bits que representam elementos e escolher se eles vão ser 0 ou 1. Então, 2 na K. E a quantidade de máscaras que você vai ter vai ser simplesmente o somatório iterando nesses K. Que vai ser, você itera na quantidade de bits que a quantidade de elementos de conjuntos, escolhe o K, que isso é a quantidade de conjuntos que existem, e a quantidade de subconjuntos, que é a questão da escolha. Ficam 2 elevado a K. Com alguma observação, você enxerga que isso aqui é binômio de Newton. A mais B na K é o somatório de K, de 0 a N, de A na K, N escolhe K, B, N menos K. O que está acontecendo aqui? A gente tem esse termo, a gente tem esse termo. A gente não tem esse outro termo. Esse termo é 1. Então, esse somatório ele é igual a 1 mais 2 na K. 3 na K. Por isso que essa maneira mais inteligente, ela vira O de 3 na N e sai daquele 4 na N lá. Muito melhor, mas
para 3 elevado a n, o nosso limite ele teria que estar perto de 15, mas a gente está no 21. Então, infelizmente, ainda não dá. Melhorou bastante, mas não foi o suficiente. Daí tem uma sacada, que é uma programação dinâmica, que é justamente desses artigos aqui que eu estava vendo, para pegar a referência aqui. Qual que é a ideia dele? É, para cada máscara, bom, existe a interpretação dele com prefixos em comum, que eu recomendo ler para olhar, mas tem uma interpretação que você pode pensar assim. Se você itera nos bits e depois você itera nas máscaras, daí você tem uma... Deixa eu ver isso aqui um pouquinho para baixo. A gente tem um vetor, que seria, tipo, podemos chamar de DP, ou o que quiser, F, por exemplo. Usar F para ficar igual ao artigo lá. Dá para usar SOS também, enfim, nomenclatura. A gente inicializa um vetor F com que vai ser indexado nas bitmasks, ou seja, nos conjuntos. E o que tem nesse vetor? Vai ter 0, 1. Dependendo se esse conjunto aqui ele tem solução ou não pro dominó. Pro jogo do dominó. Daí o que a gente vai fazer aqui? O que a gente quer computar é, para todos os subconjuntos desse subconjunto, quantos uns vão ter. Então, isso aqui é uma soma iterando nos subconjuntos. É literalmente a tradução de sum over subsets. O que a gente vai fazer aqui? Se a gente está iterando nesse bit, aqui é uma programação dinâmica. Isso aqui vai se traduzir na gente computar em uma ordem conveniente para a gente. O que eu vou fazer? Para essa minha máscara, considerando esse bit, eu sei que para esse bit eu já considerei máscaras menores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar para a função que já está computada, só que trocando aquele bit. É essa a sacada do negócio. Essencialmente é isso daqui, DP. Daí você itera nos bits, itera nas máscaras e acumula um resultado que você já tinha pré-computado para a máscara trocando aquele bit. É essencialmente isso a DP. Tem como você dar uma olhada por aqui, porque ó, a ideia ela deriva de um negócio um pouquinho diferente, que é você... Cadê? É você particionar, é você entender as máscaras como um prefixo comum. Daí a recorrência fica um pouco mais fácil de enxergar. E aquela forma ali que eu coloquei com linear na memória, linear não, né? É 2 na n na memória. Aquela forma, ela é essencialmente uma observação que você só depende da linha anterior, da DP. Ela é um caso... É uma otimização de memória, né? Enfim. Vale muito a pena ler isso daqui. E essencialmente é esse o problema. Você inicializa o F para aquela máscara, colocando 0,1 se existe solução. Depois você faz a soma pelos subsets com ADP, que é o que está no artigo. E daí, quando você recebe uma query do tipo um subconjunto de peças, basta você imprimir o que você tem salvo para esse conjunto, para esse subconjunto. Você pré-computa tudo, só printa. O que estava pré-computado não depende dos casos de teste. E dentro dos casos de teste, você vai só iterar nos N caras que ele te der para construir a máscara e printar um valor, que é uma consulta em memória de 1 mesmo. Então e eu não falei ainda sobre como descobrir se tem solução. A resposta é grafos.
Você tem uma peça de dominó. Você vai ter, vamos colocar algarismos mesmo. 1 e 5, por exemplo. Isso aqui você pode interpretar da seguinte forma, que você tem uma aresta de um vértice 1 para um vértice 5. Aresta não direcionada. Dessa forma, o que, que você consegue construir? Você consegue construir um grafo das peças. Se, por exemplo, eu tenho 1, 5, 2, 2, 1, 3, eu teria esse grafo aqui. Esse grafo. Agora, como que eu sei se aqui tem uma solução? Eu tenho que achar um caminho que passe por todos os vértices. Eu tenho que achar um caminho euleriano. E como que eu sei se existe um caminho euleriano? Se existe exatamente uma componente conexa, ou seja, todos eles têm que ter alguma interligação entre si, e com mais uma restrição, que é a quantidade de vértices com um grau ímpar tem que ser menor ou igual a 2. Por quê? Você pode pensar na seguinte analogia. Quando você está... Analogia não é um bom termo para isso, mas enfim. Quando você está fazendo caminho, você tem que entrar e sair de um vértice. Se você quer... Ah, e perdão, né? Você não tem que passar por todos os vértices, não. Você tem que passar por todas as arestas. Eu falei errado agora há pouco. Passar por todas as arestas. Porque, essencialmente, uma aresta, ela representa uma peça. E a gente quer passar por todas as peças. Como que eu posso passar por todas as arestas? Eu tenho que fazer um caminho, achar uma ordenação desses vértices. E sai de um vértice, entra num vértice. Sai de um vértice, entra num vértice. Se eu tenho 3 com grau ímpar, eu tenho um que ele pode sair, ele pode ser o primeiro, que pode ter grau ímpar, porque daí os outros, as arestas vão em parzinho, entra e sai, mas você tem uma única de saída, e para o último, você teria uma única de chegada e outros parzinhos. Mas se você tem 3, você não consegue achar um caminho. E, ok, é bem fácil de ver que isso aqui é uma condição necessária, mas acaba que é uma condição suficiente, inclusive. Então, essencialmente, a gente quer ver se está tudo em uma única componente conexa e se tem no máximo 2 com grau ímpar. Essencialmente vai ser se for 0 ou 2, né? Porque 1 é impossível pela quantidade de arestas. Você sempre tem que formar impar pela soma dos graus lá. Bom, código. Ó, lê a quantidade de casos de testes. Uma variável de contador. O que, que eu quero fazer com esse contador? Eu quero mapear um par AB para um índice. Porque eu quero traduzir isso para uma bitmask. Então, o bit do par AB, eu estou iterando aqui, né? Essencialmente iterando nas 21 peças. Isso aqui vai ser um contador incrementado. E daí eu vou fazer o mapa inverso, porque eu vou precisar disso aqui também. Que é mapear o contador para o par. É isso. Daí aqui, ó, é inicializar aqui o que eu chamei de F na explicação, aqui eu chamei de SOS, de Sum Over Subsets. Eu itero nas máscaras, que aqui são até 2 na 21. E eu coloco um 0 ou 1, dependendo se existe solução para essa máscara. Daí, é a DP lá. Se existe aquele bit, itera nos bits, itera nas máscaras. Se esse bit está dentro dessa máscara, então você flipa esse bit e acumula o resultado anterior. Porque isso aqui é uma máscara de um valor menor, porque a gente está flipando um bit de 1 para 0, e que já foi pré-computado para esse exato mesmo bit. Daí a gente vem para os casos de testes. Isso aqui é exatamente a DP do artigo lá. Caso de teste. N máscaras. Vamos ler as N máscaras. O par AB. Aqui eu estava fazendo indexação em 0 no código, então eu só dou um menos menos. E eu coloco o bit desse par na minha máscara. Printo o que está salvo na máscara.
Ok, só faltou mostrar como é que funciona esse Hash Solution aqui. Tem múltiplas formas de fazer. Você pode fazer com algoritmos tradicionais de grafo e tal. Eu escolhi fazer com DSU aqui, com Union Find, por preocupações com a complexidade. Porque o que a gente está fazendo aqui... Cadê? A gente está iterando nas máscaras. Isso aqui já é 10 a sexta. Então a gente não pode colocar algo muito pesado aqui dentro. Porque a gente tem que lembrar que a gente está multiplicando 10 a sexta em cima do que a gente está fazendo aqui. Então, se você faz algo do tipo 100, que tem a complexidade com 100 operações, já vira problema. Então, fazer um algoritmo com grafos normais pode dar certo, sim. Se você, por exemplo, itera nos bits da máscara, você ia ter um termo 20, e o grafo ele tem 6 vértices, 20 arestas, então você ia ter, por exemplo, uma busca em profundidade com 20 operações também. Foi para 40, mas dá para perceber que esse número é bem fácil de chegar na casa do 100 ou ter uma constante meio zoada, e então é meio perigoso. Escolhi usar o Union Find. Está implementado aqui em cima, é Union Find padrão, com compressão de caminhos. Vale a pena estudar, quem não manja muito disso aqui. É uma estrutura absurdamente simples e absurdamente poderosa. Então, aqui, uma estrutura de Union Find para 6 vértices. Daí eu marcaria as frequências de quantos que esses caras aparecem, né? E, enfim, daria para fazer de outras formas. Eu nem precisaria, talvez, disso daqui, usar nas próprias frequências aqui e tal. Daí eu faço uma iteração um pouquinho mais esperta na máscara. Por quê? Eu quero evitar iterar em todos os 20 bits todas as vezes. Porque eu sei que muitas das máscaras vão ter vários bits zero. Então, o que eu faço? Eu pego o dígito 1 mais à direita, o LSB, com essa continha, e daí depois eu tiro ele da máscara e faço isso até a máscara acabar. Eu estou iterando exatamente nos elementos. E é isso, nada mais. Isso aqui, já que a gente está iterando em todas as máscaras e tem uma distribuição uniforme, digamos assim, a gente vai cortar pela metade a computação quando você analisa a média da execução desse método aqui. Então, esse bit, isso aqui, ó, função CTZ é count trailing zeros, então você acha qual que é o bit desse cara, né, essencialmente, porque isso aqui é uma potência de 2, ele é a menor potência de 2 que divide a máscara, então você acha qual que é o bit com isso aqui, daí você pega o par a partir do bit, por isso que eu tinha construído aquele mapa lá, e daí você junta esses caras com o DSU. Marca que eles apareceram e itera nas máscaras, é isso. Daí, o que eu preciso fazer aqui? Eu quero contar quantos vértices apareceram, porque nos meus subconjuntos, não necessariamente eu tenho todos os vértices. Eu posso ter, por exemplo, só as peças 2, 2 e 2, 3. Então, só apareceram as arestas, os vértices 2 e 3. Nesse caso, não me interessaria ver se o vértice 1, o vértice 4, 5 e 6, eu não estou nem aí para ver se eles estão na mesma componente conexa, ou respeitam aquelas ordens lá. Então, isso é uma maneira da gente filtrar esse caso. Itera nos vértices, apenas nos que apareceram, e a gente vê qual que é o tamanho daquela componente conexa, e se o tamanho da componente conexa desse cara for diferente da quantidade de vértices que a gente quer considerar, deu ruim. Porque daí isso aqui quer dizer que a gente tem mais de uma componente conexa. É a maneira DSU de se fazer isso. É a maneira que você não faz com o DFS. E daí aqui eu simplesmente vou contar quantos caras com um degrau não, grau ímpar existem. Então eu itero nas frequências, que é o cara que eu estava contando aqui. E conto se ele for primo. Primo não, ímpar.
Se for menor ou igual a 2, estou satisfeito. Se não, não deu. E é isso o código. Ele tem... Esse problema ele tem essencialmente duas sacadas, que é, primeiro, você entender que você está fazendo uma conta em subconjuntos de subconjuntos. E sempre que você tem esse statement, digamos assim, subconjuntos de subconjuntos, tem que soar um alarme para SOSDP, que é para soma de subsets. Porque grande maioria das vezes vai ter alguma solução para esse caminho. Ou pelo menos vai usar isso no parte da solução. E a outra parte seria você entender esses critérios para você ter uma solução. Você tem que enxergar essa modelagem de grafo e saber quais que são os critérios para você ter um caminho euleriano. E é isso. Comentário? Chegou agora? Tem uma dúvida, na verdade. Por que é subconjunto de subconjunto? Porque o que ele vai dar lá, ele vai dar um conjunto de peças. Esse conjunto, ele é um subconjunto do total de possibilidade de peças. Daí, o que ele está pedindo é, para os subconjuntos desse conjunto que foi dado na entrada, quantos desses subconjuntos dá para resolver. Então, ele dá na entrada o que já é um subconjunto. E daí ele pergunta uma soma com algum critério para todos os subconjuntos desse subconjunto. Por isso que tem essa subconjunto desse subconjunto. Eu não daria para fazer, tipo, você pega todos os subconjuntos possíveis e verifica se ele é um subconjunto do que ele passou? Você faz um i, bitwise? Então, funcionaria, mas só que daí você ia estar fazendo dentro dos casos de teste um 2 na N. Daí vai pro 10 a 10. Por isso que a gente precisa da DP aqui. Para um caso de teste, sim, funciona. Inclusive, essa é a essência do algoritmo 4 na N que eu falei lá. Que é você fazer isso só que em pré-computação. E é isso.